dia, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até ela ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fazeis dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acrediteis que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos traz duas situações. A relação de Jesus Cristo com essa figueira, e por trás dessa relação com a figueira, uma mensagem também a cada um de nós. E no meio do evangelho, nesse contexto, temos Jesus que volta para Jerusalém e ali se encontra com os vendedores do templo. E aí Jesus Cristo tem essa atitude, essa ação que muitas vezes ficamos até um tanto espantados, quando Jesus então toca os cambistas, fica bravo por conta daqueles que vendiam e tinham lucros e recebimentos no templo a partir da exploração da fé das pessoas que iam até o templo, que iam até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, e ali acabavam tendo que talvez comprar dos cambistas, fazer troca de moeda, e tudo isso era feito a partir de uma exploração da fé e do povo. Mas eu quero chamar a atenção para a experiência de Jesus com esta figueira. Jesus Cristo vai até aquela figueira que está cheia de folhas e procura ali um alimento, procura ali uma fruta e não encontra. E ele vai dizer então àquela figueira: a partir de hoje, nenhum homem mais irá comer dos seus frutos. E o evangelho diz que Jesus Cristo vai lá buscar o fruto da figueira, mas não é tempo de fruto. Queridos irmãos e irmãs, também na nossa vida o Senhor espera que possamos produzir constantemente e sempre. Possamos sempre ter aquilo que oferecer diante do reino, diante da nossa história, diante da nossa sociedade. Somos chamados a dar frutos constantemente, pois é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Assim também cada um de nós possamos diante do Senhor, possamos diante do reino, estarmos sempre a produzir frutos, porque de nada adianta uma beleza superficial que não produz nada, uma beleza vazia, uma aparência de fé, uma casca, uma moldura, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes representa uma imagem do nada, uma imagem do vazio. Mas é necessário que a nossa experiência com o Cristo seja pautada a partir da fé,
uma fé que produza, uma fé que permita realizar na nossa vida aquilo que acreditamos a partir da fé no Senhor. É o que Jesus Cristo vai dizer a Pedro. Se você tiver de fato fé, você vai dizer a essa montanha, saia daqui e vai para o mar, e ela irá. Uma comparação que Jesus Cristo faz, é claro, uma metáfora, para dizer o quanto somos capazes de realizar as coisas na nossa vida a partir da fé. E a partir dessa fé, produzirmos na vida, produzirmos, queridos irmãos e irmãs, na comunidade e no reino. Que tenhamos uma fé capaz de fazer com que produzamos frutos. Frutos do reino, frutos de amor, frutos de misericórdia, frutos de compaixão. Que o Senhor nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.